Os textos da Bíblia são como véus do templo. É preciso cuidado e reverência para transpô-los e ver o que há além deles. O foco de nossa abordagem neste episódio, que é Gênesis capítulo 6, versículo 4, 5 e 6, é um desses textos que requer muita atenção. O cenário descrito nesses versículos é sombrio. Observe que à medida que a humanidade cresceu, não vieram apenas avanços tecnológicos, também evoluiu a corrupção, a violência e o distanciamento de Deus. É nesse contexto que nos deparamos com um versículo que chama muito a atenção. É um convite à reflexão, tá? Mas antes da gente ler o versículo, eu vou te fazer uma recomendação, tá? Assiste esse vídeo por completo. Ele é um pouco mais extenso do que o que a gente costuma fazer. Mas se não der para tu assistir ele agora, todo de uma vez, faz uma pausa, marca onde você parou, depois tu retorna e assiste ele por completo, para que tu entenda sobre o que e do que nós estamos falando, tá? Vamos à leitura da Escritura, então. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Desculpa. Esse, com certeza, é um versículo polêmico, né? À primeira vista, ele parece contradizer a doutrina do Deus imutável, do Deus infalível. Mas me diz aí nos comentários o que você pensa sobre isto, tá? Deixe lá a tua opinião. Eu, quando estava pesquisando para preparar este vídeo, eu precisei beber em diversas fontes, tá? Eu explorei o que foi dito por alguns estudiosos do hebraico, explorei a tradução inspirada do livro de Moisés e também as outras revelações modernas. Foi quando eu percebi que o texto era uma chave para compreender o amor divino e a seriedade do pecado humano. O capítulo de Gênesis inicia detalhando a multiplicação dos homens e o afastamento de Deus. Diante desse distanciamento, o Senhor declara: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Atente bem para o que eu vou te dizer agora, tá? Presta bem atenção. Essa limitação de 120 anos não foi somente cronologia. Foi também um prazo de misericórdia que Deus concedeu ao homem pré-diluviano, para que ele se arrependesse antes da chegada do dia do juízo. Mas, em vez de aproveitar esse prazo e restaurar sua relação com Deus, eles preferiram afundar ainda mais na decadência. E foi nesse contexto que a Escritura fez o registro da existência dos gigantes, os Nefilins. E sobre os Nefilins eu quero abrir um parêntese para compartilhar uma reflexão do irmão Luciano Villete, tá? Ele é especialista de autossuficiência da estaca Olinda, da ala Olinda. Durante uma conversa que nós tivemos sobre esse mesmo assunto, ele dissertou apresentando sua compreensão sobre essa passagem. E eu gostei muito, tá? Então, abre aspas para Luciano Villete. O meu estudo sobre essa passagem revela de forma geral o seguinte: os filhos de Deus, considerando aqui uma interpretação mais abrangente, embora existam outros pontos de vista, como os das tradições católica, judaica e outras, seriam homens que se encantaram por mulheres que não estavam no convênio.
De acordo com essa leitura, teria havido uma união indevida e a partir dela nasceram os chamados gigantes. Essa ideia é apoiada por certos escritos dos primeiros séculos do cristianismo, especialmente no período conhecido como patrística, quando a teologia floresceu com grande intensidade. Alguns autores desse período chegaram a afirmar que a mitologia grega e romana nada mais seria do que a divinização de pessoas reais. Por exemplo, os primeiros cristãos sustentavam que Hércules foi de fato um homem que existiu, alguém proeminente em sua região, e que após sua morte foi divinizado, transformando-se no herói mitológico que conhecemos hoje. Dessa forma, a conclusão a que cheguei ao estudar essa passagem é que ela pode representar o início histórico das mitologias, idolatrias e falsas religiões na Terra. Essa leitura é respaldada por diversos autores dos primeiros séculos do cristianismo, como Tertuliano, Justino Marte, entre outros pensadores patrísticos. Fecha aspas para Luciano Villetti. Essa perspectiva profunda do irmão Luciano abre um horizonte fascinante, quando ele aponta para a ideia de que a corrupção espiritual e o rompimento do convênio geraram não apenas violência, mas também a deturpação do culto e o nascimento das falsas divindades. A partir desse ponto de vista, Gênesis capítulo 6 não apenas explica o declínio moral da humanidade, também o surgimento da idolatria e da falsa adoração que se espalhou pelo mundo antigo. A degeneração dos pré-diluvianos atingiu seu ápice no versículo 5, quando então a Escritura diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E para melhor compreender o que isto nos quer dizer, vamos recorrer ao hebraico. A palavra hebraica yetzer, traduzida como imaginação, passa a ideia de formar, moldar, ou seja, o coração do homem pré-diluviano se tornara uma oficina do mal, onde era fabricada a perversidade. E esse quadro nos remete à Doutrina e Convênios 1,16, onde o Senhor denuncia que os homens desviaram-se de minhas ordenanças e quebraram meu convênio eterno. É bem aqui, é nesse ponto que nos deparamos com o versículo que nós lemos lá no início deste vídeo e que tem tirado o sono de muitos teólogos. E arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Pensa comigo, a ideia de um Deus submisso a paixões humanas assusta, não é verdade? Isso lembra os deuses gregos, impulsivos, ciumentos e vaidosos, moldados pelos piores sentimentos dos homens. Mas vamos considerar por um momento que esta escritura realmente quer dizer o que está escrito, que Deus se arrependeu. Se fosse assim, a explicação para o texto poderia muito bem ser: o termo hebraico nachan, traduzido como arrepender, não indica erro em Deus, mas expressa sua dor e lamento diante de uma humanidade que rejeita a vida oferecida. Isso não afeta sua imutabilidade, pois ele
é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Pois sabemos que o que muda não é Deus, é o homem que se afasta dele. Essa é a explicação que nossos amigos teólogos protestantes e seus afins têm apresentado. Felizmente, nós santos dos últimos dias temos outros recursos, a revelação contínua. Por isso, podemos contar com a constante e inesgotável instrução de Deus. Quando colocamos esse versículo de Gênesis ao lado do relato restaurado em Moisés 8:25, percebemos uma diferença crucial no que de fato foi dito, lá no início de tudo. E Noé sentiu pesar, e doeu-lhe o coração por ter o Senhor formado o homem na terra, e isso lhe afligiu o coração. Ou seja, não foi Deus quem se arrependeu de nos haver criado. O sentimento contraditório é de Noé. Você consegue agora perceber a diferença? Está claro para você a disparidade entre os textos? Na Bíblia, na versão que é comumente aceita, a ideia sugerida é que Deus muda, ignorando que esta afirmação entra em conflito com a crença de que ele é eterno e imutável. Por outro lado, na tradução inspirada por Deus revelada a Joseph Smith, a ênfase recai sobre o profundo amor de Deus, que permite que seu profeta humano e limitado sinta e compartilhe do seu próprio pesar divino. Essa distinção, meus irmãos, ela é crucial. Ela estabelece que o Senhor não comete falhas, portanto, não precisa corrigir erros. Em vez disso, ela demonstra que os profetas estão em processo de aprendizagem e evolução espiritual, para que possam compreender e expressar o que Deus sente. Da mesma forma que Moisés intercedeu e chorou pelo povo de Israel, também Noé, ao sentir tristeza em seu coração, participa da dor do Senhor. Essa compreensão é confirmada em outra revelação moderna. E aconteceu que o Deus do céu olhou o restante do povo e chorou. O Deus imutável é também o Deus que se importa, capaz de sentir tristeza diante da rebeldia de seus filhos. Essa tristeza não nega sua grandeza, porém revela sua paternidade. Afinal, ele nos deu o livre-arbítrio. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna, ou para escolherem o cativeiro e a morte. Nos dias de Noé, a humanidade escolheu a segunda opção, rejeitando o convite divino e caminhando conscientemente para o caos. Diante desse cenário, Noé não foi apenas construtor de uma arca. Ele foi também um pregador incansável da verdade. O relato inspirado diz: E aconteceu que Noé continuou a sua pregação ao povo, dizendo: Escutai e dai ouvidos às minhas palavras. Acreditai e arrependei-vos de vossos pecados e batizai-vos em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, assim como nossos pais, e recebereis o Espírito Santo, a fim de que todas as coisas se manifestem a vós. E se não fizerdes, as enchentes vos sobrevirão. Não obstante, eles não deram ouvidos.
Ele chorava com Deus e anunciava a salvação, mas foi desprezado. Mais tarde, a revelação moderna confirma seu papel eterno, esclarecendo que Noé, que pregou o arrependimento, foi também lá no mundo dos espíritos compartilhar o Evangelho. Isso nos ensina que a missão profética não é apenas falar, mas sentir a dor de Deus e oferecer esperança em meio à condenação. Jesus advertiu que a história se repetiria. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Igual o que aconteceu nos dias dos pré-diluvianos, hoje vemos a maldade sendo multiplicada, o desprezo e a zombaria para com os servos de Deus se tornando algo comum. Mas da mesma forma que Noé preparou uma arca, o Senhor nos convida a entrar na arca espiritual, que são os convênios, a igreja restaurada e, sobretudo, o Cristo vivo. Gênesis 6, 4, 5 e 6 não é só uma lembrança do passado, é o espelho dos últimos dias. Mostra um Deus que não muda, mas que sente, que não se arrepende, mas chora quando seus filhos rejeitam a luz. O hebraico revela que arrepender-se significa lamentar. Moisés 8 mostra que quem se arrependeu foi o profeta, não foi Deus. E as escrituras modernas confirmam que o amor divino permanece mesmo diante da rejeição humana. O dilúvio, igual os eventos do fim dos tempos, não foi só juízo, foi também misericórdia que preservou um povo fiel para recomeçar. Hoje o convite é o mesmo. Entra na arca. Essa arca é Cristo, o convênio, o refúgio em meio ao caos. Se choramos com Deus como Noé chorou, aprenderemos também a esperar com Ele pela redenção. Pois a tristeza divina nunca leva à desistência, mas à esperança de que ainda existam corações dispostos a voltar-se ao Pai. Chegamos ao final do episódio. Como eu te disse, ele é um pouco mais longo do que o nosso normal. Mas assiste ele de 1, 2, 3 vezes, não sei, de acordo com o teu tempo. Mas assiste por completo. E se tu chegou aqui é porque assistiu, né? Na verdade, esse é um fato, é uma constatação. Eu queria te agradecer a você que me assistiu e fazer aquele pedido. Compartilha o link deste vídeo, deixa o teu gostei, faz um comentário aí nos comentários, tá? Me diz o que você está achando de nossos vídeos, de nosso estudo do livro de Gênesis, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica com Deus, meu irmão.